pessoal, sejam bem-vindos. Nós somos a Tudax. Eu sou o Lucas, ela é a Brunella. Cenário improvisado por causa do coronavírus, mas vamos continuar estudando, não é isso? É isso aí. E hoje vamos falar de um assunto muito importante: frações. Vamos lá? Bom, pessoal, frações. Você já deve ter ouvido falar sobre isso, mas vamos relembrar. Uma fração é a forma de dividir alguma coisa entre dois números, com uma razão de dois números. Dessa forma aqui, fração geralmente tem essa cara aqui. A sobre B, um número sobre outro. Mas, professor, como assim um número sobre outro? Vamos para um exemplo que fica mais fácil. Já deixei um desenhozinho preparado aqui para a gente poder usar de exemplo. Imagine que isso aqui é uma barra de chocolate. Você pegou a sua barra de chocolate e dividiu em 5 partes. 1, 2, 3, 4, 5. E você vai comer 2 pedacinhos. Esse pedaço aqui e este pedaço aqui. Se eu te perguntar quantos pedaços você comeu, o que você vai me responder? 2 pedaços. Comeu 2 pedaços. Mas quantos pedaços tinham nessa barra de chocolate? Tinham 5 pedaços. Então, na verdade, você comeu 2 pedaços de 5. Você comeu uma fração da barra, uma parte da barra. Outra coisa que a gente precisa lembrar é o seguinte: o que é esse número de cima e o que é esse número de baixo? O número de cima, a gente chama ele de numerador. E o número de baixo, a gente chama ele de denominador. Numerador e denominador. O numerador geralmente representa quantas partes se está utilizando, quantas partes do total se está analisando. Já o denominador representa em quantas partes aquilo que você dividiu foi dividido. No nosso caso da barra de chocolate, ela foi dividida em 5 partes. Então o denominador é 5. Já o numerador representa quantas partes dessa barra eu comi, eu peguei, eu utilizei. Então, nesse caso, são 2. Vamos ver aqui alguns exemplos de frações. Lembra que a fração ela sempre é composta por pelo menos 2 números? O numerador, que é o de cima, e o denominador, que é o de baixo. Quando a gente está começando a fazer os exercícios, é bom começar pelo denominador. O que é o denominador? É a quantidade de divisões que tem aquilo que você está analisando. Eu fiz aqui todos os exemplos considerando uma barrinha de chocolate. No primeiro caso, eu dividi essa barrinha em quantas partes? 1, 2, 3. Então, o denominador, que é a quantidade de divisões, vai ser igual a 3. E o numerador? O numerador é quantas dessas 3 partes eu estou querendo analisar. Nesse caso, a gente vai fazer a fração da quantidade de partes que estão pintadas. Então, vamos lá. Eu tenho quantas partes pintadas? 1. Então, eu tenho uma parte de 3 que estão pintadas. Vamos para o exemplo de baixo. Quantas partes eu dividi a minha fração? Em 4 partes. Então, 4 é o nosso denominador. E quantas partes estão pintadas? Também 4. Então, eu fico com 4 partes de 4. Por último, em quantas partes eu dividi a minha barrinha? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu dividi em 8 partes. Então, meu denominador é 8. Professor, você tem 2 barras. Eu sei. Mas você dividiu em quantas partes cada uma delas? 8, não é isso? Então, o denominador é 8. E quantas partes eu pintei? 8 mais uma de uma outra barra. Então, eu tenho 9 partes pintadas em cada barra de 8 partes. Eu tenho essa fração, 9 de 8. Ok? Olha, perceba o seguinte: aqui
eu dobrei a quantidade de divisões que eu tinha aqui, não é? E eu também dobrei o quê? A quantidade de pedacinhos que eu peguei. Por isso que continua a mesma coisa. Eu dobrei o denominador e também dobrei o numerador. E aqui também, eu tripliquei o denominador e também tripliquei o numerador. Então, frações equivalentes são muito fáceis. Vamos ver aqui, é só fazer a mesma coisa com o numerador que você fez com o denominador. Olha só. 1/3 é igual a 2/6, que é igual a 3/9. Isso aqui, ó, vezes 2 e vezes 2. Daqui, vezes 3 e vezes 3. E se eu tiver mais aqui, ó, vai ser equivalente a mais o que, por exemplo? Vamos dizer que aqui eu multiplico por 2. Vai ser 6 sobre... Aqui eu vou fazer o quê? Multiplicar por 2 também. E vai ser 9 vezes 2, 18. Agora, sem ser multiplicando, dividindo agora. Se eu dividir aqui por 3, ó, 6 por 3, aqui vai ser 2. E se eu dividir aqui também por 3, aqui vai ser 6. Lembra? Voltando para o 2/6. Então, tudo que eu multiplicar em cima, eu multiplico embaixo. Tudo que eu dividir em cima, eu divido embaixo. E aí teremos frações equivalentes. Muito legal, né? Mas vamos perceber o seguinte. Uma fração, ela é o quê? Ela é uma razão, não é? Uma razão é a divisão entre dois números, correto? Então, vamos fazer aqui, ó. 1/2 é a mesma coisa que 1 dividido por 2, que é 0,5. 0,5 é um número decimal. Muito legal. Então, quer dizer que a fração, ela também é equivalente a um número decimal. Viu que legal? Vamos lá, ó. 3/3 é 3 dividido por 3, que é igual a 1. 10/4 é 10 dividido por 4, que é igual a 2,5. Legal, né? Mas vamos perceber também aqui, ó. 1/2, ela não tem as frações equivalentes? Ó, 2/4 não é equivalente a 1/2? Multipliquei por 2, multipliquei por 2. Ó, 3/6 não é equivalente? Se elas são equivalentes, elas também vão ser iguais ao mesmo número decimal. Se você dividir 2 por 4, vai dar 0,5. Se você dividir 3 por 6, vai dar 0,5. Então, frações equivalentes, elas também são equivalentes ao mesmo número decimal. Beleza? Agora vamos perceber uma coisa. Quando você fizer uma prova ou uma questão, alguma coisa assim, você, no seu resultado final, às vezes vai poder deixar esse resultado em fração ou em número decimal, se não for um número inteiro, né? Se o resultado final for um número inteiro, vai ficar em número inteiro. Se não for, muitas vezes poderá ser representado por uma fração. Mas como a gente vai fazer isso? Vamos lá? Vamos analisar essa fração aqui, olha. 2/6. Está na forma mais simplificada possível? Não, não está. E como é que eu sei isso? Porque eu sei que existe um divisor comum entre o numerador e o denominador. Que divisor é esse? É o 2. Como assim? Tanto o numerador quanto o denominador são divisíveis por 2. Então, tem como simplificar, correto? Como assim? Simplificar por 2. Eu vou dividir por 2
tanto o numerador quanto o denominador. 2 dividido por 2 dá 1, 6 dividido por 2 dá 3. E agora, está na forma mais simplificada? Tá assim, porque não tem nenhum divisor comum entre eles. Lembrando que a fração a gente sempre representa com números inteiros. Tanto o numerador quanto o denominador tem que ser um número inteiro, beleza? Vamos ver mais um exemplo? Ó, 125 dividido por 50. Está na forma mais simplificada possível? Não, não tá não, né? Eles são divisíveis por 5. Vamos ver então? Vamos dividir por 5? E agora, está na forma mais simplificada possível? Ainda não. Ainda não. Aqui, ó, ainda dá para dividir por 5. Vamos de novo? (25) por 5 é 5 e 10 por 5 é 2. E agora? Agora sim, não tem mais nenhum divisor comum entre eles. Beleza? Vamos para mais um? Está na forma mais simplificada possível? Tem divisores comuns entre eles, não tem? Tem sim. Ó, qual que é? 5. Vamos dividir por 5? Olha só, o nosso denominador é 1. Isso é diferente. Quando a gente tem um denominador igual a 1, a gente pode ignorar ele. Nós temos aqui 2 inteiros. 2 inteiros é o quê? 2 inteiros é simplesmente 2. Entendeu? Quando o denominador for igual a 1, você pode tirar ele e deixar só o numerador, que é o seu número inteiro. Beleza? Oi pessoal, a gente estava editando o vídeo e percebeu que ele ia ficar muito grande. Então a gente resolveu dividir em 2 partes, beleza? Na parte 2 você vai aprender a fazer as operações com frações. Não perde não, hein?